Justo és tu, Senhor, mesmo quando eu discuto contigo. Falarei, porém, de juízos contigo. Porque o caminho dos perversos prospera, e todos os que agem enganosamente têm boa vida. Tu os plantaste, e firmaram raízes. Eles progridem, e dão fruto. Tu estás perto de suas bocas, porém longe de seus sentimentos. Mas tu, Senhor, me conheces. Tu me vês, e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro, e reserva-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e a erva de todo o campo ficará seca, pela maldade dos que nela habitam. Os animais e as aves perecem, porque dizem, ele não verá o nosso fim. Se ao correres com os que estão a pé, eles te cansam, como competirás com os cavalos? E se somente em terra de paz te sentes seguro, como agirás tu nos matagais junto ao Jordão? Porque até teus irmãos e a casa de teu pai passaram a agir traiçoeiramente contra ti, até eles gritaram atrás de ti. Não creias neles, quando te falarem coisas boas. Deixei minha casa, abandonei minha herança, entreguei a amada de minha alma nas mãos de seus inimigos. Minha herança se tornou para mim como um leão na floresta, ela levantou sua voz contra mim, por isso que eu a odeio. Não é minha herança para mim uma ave de rapina de muitas cores? Não estão contra ela aves de rapina ao redor? Vinde, ajuntai-vos, todos os animais do campo, vinde para devorá-la. Muitos pastores destruíram minha vinha, pisaram meu campo, tornaram meu campo desejado em um deserto devastado, tornaram-no em desolação, e lamenta a mim, desolado, toda a terra está desolada, porque ninguém há que pense nisso no coração. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro extremo, não haverá paz para nenhuma carne. Semearam trigo, e ceifarão espinhos, cansaram-se, mas não tiveram proveito algum. Envergonhai-vos de vossos frutos, por causa da ardente ira do Senhor. Assim diz o Senhor quanto a todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, a qual dei por herança a meu povo Israel. Eis que eu os arrancarei de sua terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. E será que, depois de os arrancar, voltarei, terei compaixão deles, e os farei voltar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se cuidadosamente aprenderem os caminhos de meu povo, para jurar em meu nome, dizendo, vive o Senhor, assim como ensinaram a meu povo a jurar por Baal, eles serão edificados em meio do meu povo. Porém, se não quiserem ouvir, arrancarei a tal nação por completo, e a destruirei, diz o Senhor. Assim me disse o Senhor, vai, e compra para ti um cinto de linho, e o põe sobre teus lombos, e não o metas em água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre meus lombos. E veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste, que está sobre teus lombos, levanta-te, e vai ao Eufrates, e ali o escondes na fenda de uma rocha. Então eu fui, e o escondi em Eufrates, como o Senhor tinha me mandado. E sucedeu, que ao fim de muitos dias, o Senhor me disse, levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que ali te mandei esconder. Então fui ao Eufrates, cavei, e tomei o cinto do lugar de onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha se apodrecido, para nada mais prestava. Então veio a mim palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, assim farei apodrecer a arrogância de Judá, e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir minhas palavras, que caminha conforme a teimosia de seu coração, e segue atrás de deuses estrangeiros para lhe servir, e para se encurvar a eles. E tal será como este cinto, que para nenhuma coisa presta. Porque assim como o cinto está junto aos lombos do homem, assim fiz juntar a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo e por nome, e por louvor e por glória. Porém não quiseram escutar. Por isso dize-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo o odre se encherá de vinho. E te dirão, por acaso nós não sabemos muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Então diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os moradores desta terra, e aos reis que se sentam sobre o trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os moradores de Jerusalém, e eu os despedaçarei um contra o outro, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei compaixão, nada me impedirá de destruí-los. Escutai e ouvi, não sejais arrogantes, pois o Senhor falou, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça escurecer, e antes que vossos pés tropecem nos montes no meio da escuridão, espereis luz, e ele a torne em sombra de morte e cause trevas. Mas se não ouvirdes isto, minha alma chorará em segredo por causa de vossa arrogância, e chorando amargamente, meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, sentai-vos rebaixados, porque a coroa de vossa glória já caiu de vossas cabeças. As cidades do Neguev estão fechadas, e ninguém é a que as abra. Toda Judá foi levada, ela foi levada cativa por completo. Levantai vossos olhos, e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, as ovelhas de tua glória? O que dirás quando ele te punir? Pois tu os ensinaste a serem príncipes e cabeça sobre ti. Por acaso as dores não te tomarão, como uma mulher em parto? E quando disseres em teu coração, por que estas coisas me aconteceram? A resposta é, foi pela grandeza de tua maldade que tuas roupas foram descobertas, e foi violentada. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Assim também podeis vós fazer o bem, sendo tão acostumados a praticar o mal? Portanto eu os espalharei como os restos de palha que passam com o vento do deserto. Isto é o que terás, a porção de tuas medidas que te reservo, diz o Senhor, pois tu te esquecestes de mim, e confiaste na mentira.
Assim também eu descobrirei também tuas roupas até sobre teu rosto, e tua desonra ficará à mostra. Eu vi as tuas abominações, teus adultérios, teus relinchos, a maldade de tua prostituição sobre os morros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando continuarás sem te purificares? Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Quanto à seca, Judá está de luto, e suas portas se enfraqueceram, lamentam até o chão, e o clamor de Jerusalém está a subir. E os mais ilustres deles enviaram seus inferiores à água, eles vêm aos tanques, e não acham água, voltam com seus vasos vazios, eles se envergonham, se sentem humilhados, e cobrem suas cabeças, pois o chão se rachou, por não haver chuva na terra, envergonhados estão os trabalhadores, e cobrem suas cabeças, e até as cervas nos campos geram filhotes, e os abandonam, pois não há erva, e os ais nos monteses se põem nos lugares altos, aspiram o vento como chacais, seus olhos se enfraquecem, pois não há erva. Ainda nossas maldades dão testemunho contra nós, Senhor, age por amor de teu nome, pois nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó tu, esperança de Israel, redentor seu em tempo de angústia, por que serias tu como um peregrino na terra, e como um caminhante que apenas se recolhe para passar a noite? Por que serias tu como um homem atônito, e como um guerreiro que não pode salvar? Tu, porém, estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor quanto a este povo, já que amaram tanto se moverem, e detiveram seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora se lembrará da maldade deles, e punirá por causa de seus pecados. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, haja convosco a graça e a paz. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. E, diante do nosso Deus e Pai, nós nos lembramos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da firmeza da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que por ele foram escolhidos, pois o nosso Evangelho não foi até vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com plena certeza, assim como sabeis de que maneira estivemos entre vós para o vosso benefício, e vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Mesmo em meio a muita aflição, recebestes a palavra com a alegria do Espírito Santo. Dessa maneira vos tornastes referência a todos os crentes na Macedônia e Acaia. Pois de vós ressoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas a vossa fé em Deus se espalhou em todo lugar, de tal maneira que não precisamos falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam como fomos recebidos por vós, e como vos convertestes, deixando os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Pois vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa passagem por entre vós não foi inútil. Porém, mesmo que antes, em Filipos, tenhamos sofrido e sido maltratados, como sabeis, tivemos em nosso Deus ousadia para vos falar o Evangelho de Deus em meio a muita oposição, pois a nossa exortação não foi com engano, nem com impureza, nem fraude, mas, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova os nossos corações. Pois, como sabeis, nunca usamos palavras de lisonja, nem pretexto de ganância, Deus é testemunha. Não buscamos a glória humana, nem de vós, nem de outros, ainda que tínhamos autoridade, como apóstolos de Cristo, para demandar de vós. Porém fomos suaves entre vós, como uma mãe que dá carinho aos seus filhos. Assim nós, tendo tanta afeição por vós, queríamos de boa vontade compartilhar convosco não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque erais queridos por nós. Passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem sem juízo, e eis que ela estava toda cheia de espinheiros, e sua superfície coberta de urtigas, e sua cerca de pedra estava derrubada. Quando eu a vi, aprendi em meu coração, e ao olhá-la, recebi instrução, um pouco de sono, cochilando um pouco, cruzando as mãos por um pouco de tempo deitado. E assim tua pobreza virá como um assaltante, tua necessidade chegará como um homem armado.